A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que você esteja bem, tudo esteja correndo bem por aí. Amém, irmãos? Essa é a nossa última aula do nosso segundo módulo, do nosso curso específico para novos membros e para candidatos ao batismo. Nós já concluímos o primeiro módulo, que se referiu à história da igreja, e agora nesse segundo módulo estamos encerrando hoje, se assim o Senhor nos permitir, a análise dos 5 solas da Reforma Protestante. Nós já vimos 4 solas e hoje desejamos assim concluir o nosso estudo com o nosso 5º sola, o Soli Deo Gloria. Amém? Como sempre, o nosso propósito, nossa esperança é que nossas vidas sejam edificadas, a igreja seja fortalecida e o Senhor, ao final, receba toda a glória para si mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos direcione em todo esse estudo e, conforme o tema da nossa aula, o Senhor seja glorificado. Ore comigo. Nós te damos graças a Deus por poder buscar um pouco mais de conhecimento acerca da Tua Palavra, acerca do Teu próprio ser, com a expectativa de que sejamos encorajados, fortalecidos, encantados com a glória do Senhor. Somente a glória ao Senhor. É o que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós já vimos, como dissemos, 4 solas. Esses solas que são as bandeiras da Reforma Protestante. Cansamos de repetir isso. Os 5 solas são a sistematização das principais doutrinas que foram levantadas na época da Reforma Protestante, a fim de defender o movimento de reforma, a fim de fundamentar as doutrinas que a Igreja Protestante, a Igreja Reformada defendia, e sistematizar tais ensinamentos em face de defesa dos ataques que vinham principalmente da Igreja Católica Romana na época da Contra-Reforma. Então, por essa necessidade apologética ou de defesa da fé que professavam, os reformadores chegaram a essa sistematização dessas doutrinas que ficou conhecida como os 5 solas, as bandeiras da Reforma Protestante. Nós já vimos sola Escritura, somente a Palavra de Deus, como a regra de fé e de prática da igreja. Nós já vimos o que significa solos Christus, ou seja, somente Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Nós já vimos sola gratia e sola fide, ou seja, somente a graça como a única causa eficiente de salvação, e somente a fé como a única causa da nossa justificação diante de Deus. E hoje veremos o que significa esse 5º sola, o Soli Deo Gloria. Você terá aí auxílio dos nossos slides para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Primeiro ponto, o que significa Soli Deo Gloria? Soli Deo Gloria significa a glória pertence somente a Deus. Somente a Deus a glória. Em essência, significa que somente Deus é digno de receber louvor, honra e adoração. Na análise desses 5 solas, ficou bem claro, irmãos, que a obra de salvação é toda uma obra de Deus, por meio de sua graça, sem participação de qualquer mérito, de qualquer obra humana. Deus salva somente pela graça, e do começo ao fim, a obra de salvação é obra de Deus, é fruto da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, da graça de Deus aplicada aos nossos corações. Por causa disso, somente Deus é digno, somente o nosso Senhor, que nos salvou, é digno de receber toda a glória, todo o louvor, toda a honra e toda a adoração. Essa glória não pertence a nenhum santo, essa glória não pertence a nenhuma instituição, essa glória não pertence a nenhum sacramento, essa glória pertence somente a Deus. Em segundo lugar, essa glória de Deus é a razão última da nossa vida, do universo e de todas as coisas que foram criadas. A glória de Deus é a razão última e principal da criação do mundo, da criação de todas as coisas, da criação dos seres humanos e da nossa própria vida. Todas as coisas criadas pelo Senhor, todo o universo, toda a estrutura criada por Deus, as nossas próprias vidas, a nossa existência só tem razão
por causa da glória de Deus. A glória de Deus é o fim último de todas as coisas que foram criadas, de todos os propósitos de Deus, a revelação da glória do seu nome. Amém? No nosso segundo ponto, a conclusão a que chegamos então é que os solas, essa análise dessas bandeiras da reforma protestante, como temos estudado, revelam a glória de Deus, e esse quinto sola, o soli deo glória, é a conclusão lógica de todos os outros solas que a gente estudou até aqui. Nós dissemos em primeiro lugar que somente a Escritura é inspirada por Deus e é a nossa única regra de fé e de prática, ou seja, a Escritura é a palavra de Deus que foi inspirada pelo seu Espírito e que se constitui como a única regra de fé e de prática. Assim, a glória pela revelação da sua palavra pertence a Deus e não pertence aos homens e a nenhuma tradição ou decisões papais ou concílios da igreja, como nós vimos. E essa revelação da vontade e do caráter de Deus pertence somente a Deus a glória por essa revelação. Portanto, se a Escritura é inspirada por Deus e é a única regra de fé e de prática da igreja, a glória pertence somente a Deus que nos concedeu a sua palavra, a Escritura. Em segundo lugar, se somente Cristo, que é o Verbo encarnado, o Deus homem, se somente Cristo, que é o Deus que se fez homem, é o único mediador entre o próprio Deus e os homens, então a glória pertence somente a Deus, que na pessoa de Cristo proporcionou o caminho para a nossa salvação. E se abrirmos mão desse sola, de que somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e como nós vimos, aceitarmos outras figuras medianeiras, outras figuras de mediação, como de Maria, dos santos ou do Papa, nós retiramos a glória que pertence a Deus somente por causa de Cristo e transferimos essa glória para outras pessoas, para outros ídolos. Então, se somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, então a glória pertence somente a Deus que proporcionou o mediador, o único mediador para a salvação do seu povo. Em terceiro lugar, se a salvação é obra somente da graça de Deus, que alcança pecadores mortos em seus delitos e pecados, e que não exige nenhum mérito desse próprio homem para a salvação, se a salvação não vem por causa das boas obras, como nós vimos ao estudar o sola gratia ou somente a graça. Se essa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus, e essa graça é a única causa eficiente da nossa salvação, então a glória pertence somente a Deus por causa da salvação. Se a gente rejeita o sola gratia e diz que o homem pode, de algum modo, cooperar para a salvação por causa de suas obras, nós retiramos a glória que pertence a Deus e colocamos essa glória na pessoa do homem que fará alguma coisa para ser salvo. E em quarto lugar, se a fé é o único meio de comunicação da justiça de Deus, se a fé é a única causa da nossa justificação diante de Deus, se o homem não precisa fazer nada para ser justificado, mas tão somente crer na obra que Cristo já fez, e se é só por meio da fé que o homem se apodera dessa justiça que está em Cristo, então a glória também pertence somente a Deus, que comunica de forma gratuita essa graça por meio da fé. Mas se a gente rejeita o sola fide e na esteira do que ensina a Igreja Católica, como nós vimos, passamos a entender que as nossas boas obras ou que algum sacramento é a causa da justificação do homem, então nós retiramos a glória de Deus e depositamos nas nossas obras, no sacramento, na igreja ou em qualquer outra coisa que não é o próprio Deus. Então, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Se toda a obra de salvação de Deus, que é formada, consubstanciada nesses termos, é fruto somente da graça de Deus, então é uma conclusão. Os solas, os 5 solas, chegam a essa conclusão tão bela, perfeita e final. A glória pertence somente a Deus. Somente Deus é digno de ser honrado, louvado, e a glória é dele e somente dele. É isso que vemos nesse quinto sola, soli deo glória.
Mas afinal, irmãos, o nosso terceiro ponto. O que é então a glória de Deus? É bom a gente definir os termos para ficar mais didático, né? Quando a gente diz que somente Deus é digno de ser glorificado, que a glória somente pertence a Deus, o que é essa glória? Em termo geral, glória é a boa fama de Deus. A beleza do ser de Deus sendo exposto e evidenciado para todas as pessoas de modo visível. John Piper tem uma frase muito interessante que diz: a glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição, isto é o valor infinito de Deus manifestado. A glória de Deus é o resplendor externo da beleza intrínseca e grandeza de sua multiforme perfeição. A glória de Deus é isso. É a beleza, a grandeza de Deus, a santidade do próprio ser de Deus sendo evidenciado, sendo exteriorado por meio dos seus atos de salvação, por meio do seu poder demonstrado, por meio da salvação de pecadores. A revelação dessa glória, então, é a manifestação externa do valor e da beleza interior de Deus, do próprio ser de Deus. Então, tudo aquilo que manifesta essa beleza, essa santidade, esse valor infinito do atributo de Deus, faz parte daquilo que se define como a glória de Deus. Tudo aquilo que demonstra essa natureza de Deus glorifica a Deus, então, externamente, exteriormente, desse modo. É interessante que na visão de Isaías, quando no seu chamamento, em Isaías 6, quando ele vê a glória de Deus, Isaías se prostra diante do Senhor e clama: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A visão da glória de Deus faz Isaías perceber a santidade do Senhor. E ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E essa santidade revelada, exteriorada, é aquilo que manifesta a glória de Deus. Há uma união intrínseca entre a santidade, a beleza, o caráter e o valor infinito de Deus e a manifestação da sua glória. É por isso que Isaías traduz nestes termos, ao ver a glória de Deus atrelada à santidade de Deus e do seu caráter. Tá bom, meus irmãos? Então a glória de Deus é justamente isso, essa exteriorização, essa percepção externa do valor, da majestade, do caráter infinito e santo do nosso. Amém? E qual é o ponto que queremos defender aqui? Que essa glória de Deus, essa busca pela glória de Deus, é algo que é revelado em toda a Escritura. A paixão de Deus pela sua própria glória é o centro de toda a Escritura. John Piper vai dizer uma coisa interessante citando a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster, no seu artigo tão bem conhecido, o Breve Catecismo, melhor dizendo, de Westminster, vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele pela eternidade. E John Piper vai dizer que esse também é o fim de Deus. O fim principal de Deus é glorificar a Deus e desfrutar de si mesmo pela eternidade. O fim principal de Deus é a manifestação da sua própria glória, porque não há nada mais glorioso do que o próprio Deus. Se Deus tivesse alguma outra coisa que ele desejasse mais do que a si mesmo, então ele teria para si um ídolo. Porque Deus é a própria revelação, é a própria definição daquilo que há de mais belo, de mais santo, de mais desejável e majestoso que existe. Então, a defesa de John Piper é justamente essa, que o propósito de Deus, a busca de Deus, em última instância, é a glória do seu próprio nome, porque o próprio Deus é a manifestação única, última, principal e mais elevada daquilo que merece ser glorificado e adorado. E a conclusão é de que essa busca de Deus pela sua própria glória, o só lhe deu glória, a busca da glória de Deus, é algo que é encontrado em toda a revelação, criação, até a consumação de todas as coisas. Deus está ativamente interessado na busca de sua própria glória. E nessa análise da Escritura que extraímos o princípio de que a glória de Deus é o centro de todas as coisas, é a razão última da existência do universo, é a razão última da existência de nossas vidas. A Escritura revela isso de forma clara. Somente Deus é digno de ser adorado. E a glória de Deus é o centro, a razão principal e a centralidade de toda a história.
Vamos ver isso? Em primeiro lugar, na criação. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz: Deus criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus, quando fez o ser humano, quando fez homem e mulher, fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Ou seja, o propósito de Deus era que o homem revelasse aspectos da natureza do próprio Deus. O homem carrega então a imagem de Deus a fim de revelar aspectos da natureza de Deus e com isso, como dissemos, exteriorizar a própria glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus e para revelar aspectos da imagem do Senhor. E não somente o homem, mas toda a criação teve esse propósito. Deus criou todas as coisas com um único propósito, ou com o principal propósito de manifestar a glória do seu nome. Olha o que diz no livro de Números, capítulo 14, 21. Como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Todas as coisas foram criadas. A criação teve o propósito de glorificar o nome de Deus, de glorificar o próprio Deus. Por exemplo, também no episódio da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo 4, a palavra de Deus diz: Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O episódio da Torre de Babel revela o pecado de um povo que quis tornar célebre o seu próprio nome. Aqueles que quiseram edificar para si um topo que chegasse aos céus, a fim de desobedecer a ordem de Deus, a fim de que não se espalhassem por toda a terra e tornar célebre o seu próprio nome, em oposição ao propósito para o qual Deus os criou, que foi a sua própria glória. Então o juízo de Deus veio sobre um povo que quis tornar célebre o seu próprio nome. E a oposição interessante é vista logo em seguida no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus, por sua livre e espontânea vontade, se propõe a fazer o nome de Abraão grande e se propõe de Abraão a fazer uma grande família por meio da qual serão benditas todas as famílias da terra. Então, Gênesis 11, 12 revela um povo desobediente que quis tornar célebre o seu próprio nome, confrontando a glória de Deus. E, em segundo lugar, a graça de Deus agindo e decidindo fazer célebre o nome de Abraão. Ou seja, o que está em jogo é a glória de Deus que se opõe a um povo rebelde que quer a sua própria glória, mas que se manifesta no favor ao escolher um povo que revelaria o seu caráter. Quando Deus escolhe Abraão para por meio dele trazer e escolher a nação de Israel, povo escolhido de Deus, Deus está revelando a sua glória num povo que ele mesmo escolheu para manifestar o seu caráter a todas as famílias da terra. O terceiro episódio foi o próprio Êxodo. Nós vemos o povo de Deus sendo levado ao Egito, se fazendo cativo do Império Egípcio, e a manifestação do poder de Deus no Êxodo ao tirar o seu povo da escravidão. O propósito de Deus, ao tirar o seu povo da escravidão, foi manifestar a sua própria glória e, com isso, apontar que a salvação e a libertação do seu povo conduzem à sua própria glória. Olha o que diz o profeta Ezequiel, falando sobre o êxodo e a libertação do povo de Deus. Ezequiel 29. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Ou seja, qual foi o propósito de Deus pelo qual ele tirou seu povo da escravidão do Egito? Foi por amor do meu nome, é o próprio Senhor dizendo, foi para manifestar a glória do meu nome. E o livro de Salmos, Salmo 106, pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou porque, por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Porque foi que Deus salvou o seu povo do Egito por amor
do seu próprio nome e para a glória do seu próprio nome. Depois do Êxodo, nós temos a conquista da terra de Canaã e aí também nós encontramos o propósito de Deus em conduzir o seu povo à terra prometida e cumprir a sua promessa. No livro de Josué, capítulo 24, do versículo 12 ao 14. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Deus estava direcionando a nação de Israel, o povo de Israel, a tomar posse da terra prometida, com o propósito de fazer com que o povo habitasse ali, e habitando ali, se afastasse dos ídolos das nações ao seu redor, renunciasse à idolatria dos povos ao redor e servisse somente a Deus. O propósito de Deus era fazer um povo para si mesmo, que vivesse em completa obediência às suas leis e aos termos da sua aliança, a fim de manifestar o seu caráter naquele povo. Israel foi chamado para ser um povo que vivia em obediência a Deus e que com isso manifestava a glória de Deus revelada na sua aliança. Então, mais uma vez, o propósito de Deus em conduzir a nação à conquista de Canaã foi manifestar a sua glória e foi fazer com que o povo obedecesse a si mesmo. Depois da conquista de Canaã, nós temos a monarquia, a própria instituição de um rei sobre a nação de Israel. Quando a nação de Israel solicita um rei a Deus, ela fez isso com motivos muito torpes, muito terríveis, que foi ser iguais às nações ao seu redor que tinham rei. Mas ainda assim, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus institui a monarquia e a figura do rei como alguém que deveria viver para fazer a vontade de Deus e para cumprir a vontade de Deus na liderança do seu povo. É nesse sentido que Deus escolhe Davi como um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem, um rei, que teria os mesmos propósitos de Deus, que teria os mesmos desejos de Deus e a sua mesma busca na condução da nação de Israel. E é assim que Davi ora, por exemplo, no Salmo 25, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Qual é o motivo da oração de Davi por pedir perdão? É por causa do nome, da boa fama, da glória do Senhor, por causa do próprio nome de Deus. É que Davi precisava do Senhor para conduzir o seu ofício. Em 1 Reis capítulo 8, na oração de Salomão, nós vemos a função do templo construído por Salomão e a função do próprio rei em Israel. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier das terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faz tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Salomão estava consagrando o templo, orando a Deus, com o propósito de que aquele templo fosse uma manifestação, fosse um meio pelo qual as nações viessem e adorassem a Deus e reconhecessem o próprio nome de Deus. A monarquia de Israel foi instituída com o propósito de glorificar a Deus e de fazer com que os povos ao redor, que viviam ao redor de Israel, reconhecessem a própria existência, o nome, a soberania e o poder de Deus. No próximo ato, a história do povo de Israel, o exílio e a promessa de restauração. Nós sabemos a história por causa dos seus pecados, porque Israel falhou em obedecer os mandamentos da aliança de Deus. Israel foi levado ao exílio babilônico, foi submetido à disciplina e ao julgamento pelo próprio Deus. E mesmo em meio ao exílio, mesmo merecendo a justa ira de Deus e a sua disciplina, Deus agiu com graça e prometeu a libertação e a restauração do povo que houvera sido feito cativo da nação babilônica. Com que propósito? Novamente, de manifestar a sua glória. No livro de Isaías, capítulo 48, você pode continuar acompanhando no nosso slide. Isaías 48, 9.
Por amor do meu nome, do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a outro. Isso é o Senhor falando, irmãos. Foi por amor dele que ele demonstrou misericórdia e prometeu a libertação do povo do cativeiro. E é engraçado que no profeta Ezequiel, o Senhor deixa isso mais claro e diz: não foi por amor de vocês, não foi por causa de vocês que eu fiz isso, mas foi por amor de mim mesmo, da minha própria glória, da exaltação da minha própria glória. E isso fortalece a nossa defesa de que do começo ao fim a Escritura revela da criação à consumação de todas as coisas, essa busca ativa de Deus, o fim principal de Deus, que é a sua própria glória, que é a manifestação da sua própria glória. Por isso, só lhe deu glória, a glória somente a Deus. E o profeta Ageu, depois da restauração do povo de Israel, o profeta diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A propósito de Deus, na restauração do seu templo, na restauração do seu povo, era Ele mesmo ser glorificado. Finalizando essa análise do Antigo Testamento, nós vemos que esse princípio também é o mesmo, ocorre ao longo do Novo Testamento. Em primeiro lugar, por meio da vida e ministério de Jesus. Do início ao fim, a vida, ministério e morte de Jesus tem o propósito, ou tiveram o propósito de glorificar a Deus, de manifestar a glória de Deus, por meio da vida, ministério e morte de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O próprio Jesus dizendo: eu glorifiquei o Pai. E João 7,18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus diz que por meio da sua vida, do seu ministério, ele buscava a glória do próprio Pai. E nesse sentido, o Senhor diz por diversas vezes que a sua vontade consistia em fazer a vontade do Pai. A sua comida e a sua bebida consistiam em fazer a vontade do Pai. Aquilo que motivava o seu ministério, o ministério de Cristo, era a glória do próprio Deus. Não somente a sua vida e ministério, mas também a sua morte vicária por nós. João capítulo 2, versículo 27, o Senhor Jesus diz: agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O momento mais excruciante de seu ministério, o momento mais terrível de dor, no qual se aproximava a separação do Pai, o Senhor Jesus afirma que o propósito para o qual veio foi justamente para glorificar o Pai por meio de sua morte. Porque era por meio de sua morte que ele consumaria a obra de salvação, de redenção para todo o povo de Deus. E isso traria glória ao nome de Deus. Por isso Jesus aceitou a humilhação, o escárnio, o sofrimento, a própria separação, por assumir o pecado de todo o povo de Deus, de todas as épocas e de todos os lugares. O que é que fez Jesus ir em frente e assumir tudo isso? A glória de Deus. Não somente a vida e ministério de Jesus, irmãos, mas a Escritura nos mostra que a nossa própria vida cristã deve ter como fundamento e busca a glória de Deus. Só lhe deu glória. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei de tudo para a glória de Deus. Esse versículo é muito conhecido. Quer comamos, quer bebamos, quer venhamos a trabalhar, quer venhamos a criar nossos filhos, quer venhamos a atuar na igreja, quer venhamos a atuar na sociedade, tudo o que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Esse versículo é muito forte, irmãos, e nos leva a diversas reflexões. O que temos feito da nossa vida? Será que tem glorificado a Deus?
Será que podemos dizer com garantia que aquilo que temos feito e da forma como temos vivido é para a glória de Deus que fazemos isso? E acerca do serviço cristão também, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pedro está dizendo: quer você fale para servir, ou faça alguma coisa servindo a Deus, faça todas as coisas para que Deus seja glorificado. O propósito do serviço cristão é a glória de Deus. O nosso ministério, o nosso serviço na igreja, onde quer que o Senhor nos colocar, deve ser para a glória de Deus e não a nossa própria glória. Por isso que alguém já disse: sirva o máximo que puder, chame o mínimo de atenção necessário. E por fim, irmãos, a Escritura revela que a glória de Deus é manifestada também na segunda vinda de Cristo e no fim de todas as coisas. Tudo isso apontam para a glória de Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz: estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. A segunda vinda de Cristo manifestará a glória de Deus. Manifestará a glória de Deus por meio da condenação de pecadores impenitentes que pecaram e se rebelaram contra Deus e que não se arrependeram de seus pecados. E também a segunda vinda de Cristo e o juízo que se seguirá manifestará a glória de Deus na salvação dos pecadores arrependidos que confiaram em Jesus e que foram salvos por isso. Jesus Cristo virá para manifestar então a glória de Deus por meio do seu juízo. E o fim de todas as coisas, quando estivermos na Jerusalém celestial, quando a história estiver consumada, quando estivermos vivendo a eternidade do nosso Senhor, tudo girará em torno da glória de Deus nas nossas moradas celestes. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, a palavra de Deus diz: a cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Os céus serão totalmente fundamentados e existirão em torno da manifestação da glória de Deus. Não precisará de lua nem de sol, porque a glória de Deus iluminará os nossos corações. Sole Deo glória. Amém, meus irmãos? Então, o nosso último ponto, uma aplicação desse princípio que foi trazido pelos reformadores, a fim de contrastar basicamente com a visão de mundo que existia na Igreja Católica e que ainda existe hoje em tantos segmentos, inclusive em muito da nossa esfera evangélica. É o princípio de viver diante da face de Deus, o que os reformadores chamaram de coram Deo. Há ainda um sentido mais profundo proveniente da bandeira Sole Deo Glória. Esse sentido aqui relaciona e aplica a glória de Deus com a nossa vida prática, com a nossa própria vida. De que modo se relaciona a glória de Deus e a minha vida? E nós já citamos o breve catecismo de Westminster: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse foi um princípio, irmãos, trazido pela Reforma Protestante, que significava o chamado do crente, o chamado do cristão a viver toda a sua vida diante da face de Deus, para a glória de Deus. Todos nós somos chamados a ter uma vida diante de Deus, a reconhecer Deus, a presença de Deus em tudo aquilo que fazemos, em todos os lugares que estivermos, em qualquer ação que somos chamados a participar, em qualquer ambiente público, ou na nossa casa, ou no nosso quarto, quando ninguém nos vê. Todos nós somos chamados a viver diante de Deus para a glória de Deus. É isso que significa coram Deo, viver diante da face de Deus, para a glória de Deus, em tudo aquilo que fazemos e vivemos. É alçar como centro da nossa vida, é entender que o centro da nossa vida,
toda a nossa existência só tem propósito, sentido e fundamento se for a glória de Deus. Nós fomos chamados a fazer tudo para a glória de Deus. Esse foi um princípio trazido pelos reformadores que quebrou, que buscou apresentar o erro da visão de mundo que existia na época e que era promovida pela Igreja Católica. No nosso slide diz a Reforma, trazendo à luz novamente o verdadeiro ensino das Escrituras, chama os crentes à convicção de que toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. É a certeza de que em qualquer coisa que estamos fazendo, em qualquer lugar que estejamos, estamos sempre diante da face de Deus. É o que os reformadores chamaram de corandeo, viver para a glória. Para viver corandeo, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Essa bandeira levantada pelos reformadores confrontou diretamente a falsa dicotomia defendida pela Igreja Católica. A visão de mundo medieval e que existia até a época da Reforma Protestante era a visão pregada e fomentada pela Igreja Católica que dividia todas as coisas, dividia a sociedade, o mundo, entre o sagrado e o secular, entre o clero e o leigo, o santo e o profano, aquilo que era religioso daquilo que não era religioso. E a ideia era sempre desprezar o resto da sociedade que estava distante da igreja, do clero. É como se a atividade religiosa, se a atividade da igreja, o clero, os sacerdotes, os papas, os padres, fossem mais especiais porque se dedicavam à atividade religiosa ou à busca das coisas espirituais, enquanto todas as outras coisas que não faziam parte da atividade religiosa, eram desprezadas. Então, havia essa distinção, essa visão de mundo, que se chama de uma visão dicotômica, né? Ou seja, dividida, aquilo que é sagrado, aquilo que é secular, como se aquilo que fosse religioso, ou de algum modo estivesse relacionado com a religiosidade da sociedade, fosse mais espiritual ou fosse mais importante do que as demais atividades que o resto da população praticava. E a Reforma trouxe a convicção justamente no sentido contrário disso. A Reforma trouxe a convicção de que todas as coisas e todas as atividades são valiosas, porque a vida do cristão é vivida diante da face de Deus e tem a finalidade de glorificar a Deus. Qual foi, então, a aplicação desse princípio de corandeo, de viver diante da face de Deus? É que todas as coisas são igualmente valiosas, todas as atividades são igualmente valiosas e importantes diante de Deus, se exercidas para a glória de Deus, diante da face do Senhor. Então, nesse sentido, todas as atividades, tudo aquilo que fazemos é espiritual, porque é exercido para a glória de Deus, diante da face de Deus. Assim, os reformadores disseram que uma dona de casa, que exerce a sua atividade dentro de sua própria casa, que vive toda a sua vida para a sua família, faz isso para a glória de Deus, deve fazer isso diante da face do Senhor. E a atividade, então, dessa dona de casa é tão espiritual quanto é a atividade de um padre, de um pastor, de um líder religioso. Um sapateiro, um servidor público, um dentista, um advogado, um empregado de uma empresa faz tudo aquilo, ou é chamado a fazer tudo aquilo para a glória de Deus. E assim, a sua atividade é tão espiritual quanto uma atividade religiosa, porque tudo deve ser feito e vivido para a glória de Deus. E aí nos leva à reflexão, irmãos, de como tem sido o nosso proceder, né? Como temos encarado o nosso trabalho, como temos encarado o nosso papel na nossa família, como temos encarado o nosso chamado na empresa que trabalhamos, ou no serviço que prestamos. Tudo isso deve ser para a glória de Deus. Estamos fazendo isso, desempenhando essas atividades. Somos chamados a fazer isso diante da face de Deus, para a glória de Deus. É nesse sentido, então, que brilha a frase de John Piper e aquela definição que John Piper nos trouxe sobre a glória de Deus. Se a glória de Deus é a exposição exterior de sua santidade, beleza e majestade, viver para a glória de Deus é então viver de tal modo que sejam evidenciados por meio do nosso viver, no trabalho, no lazer, nos estudos, na família, é viver de tal modo
para que sejam evidenciados por meio do nosso viver aspectos da santidade, da beleza e da majestade de Deus. É isso que John Piper nos chama a fazer, a viver de tal modo em todas as áreas da nossa vida, família, lazer, trabalho, estudo, igreja, sociedade, tudo. É viver de tal modo que os aspectos da santidade, beleza e majestade de Deus sejam revelados, exteriorados, para que as outras pessoas vejam a santidade de Deus agindo por meio do nosso proceder. É por isso que o Senhor Jesus nos chama no Evangelho de Mateus para que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a Deus, para que por meio do nosso viver, do nosso proceder, do nosso falar, todas as nossas atividades, seja manifestada e as pessoas reconheçam a glória de Deus, aspectos do caráter de Deus, da santidade, da verdade, da justiça, do amor, da benignidade de Deus. Tudo isso somos chamados a viver de modo a revelar isso. E aí as pessoas poderem olhar para o nosso proceder e dizer glória a Deus por isso. Porque essa pessoa vive de um modo tão diferente que revela aspectos de algo superior, que é o próprio Deus. Brilhem as vossas boas obras para que vejam a glória de Deus e assim glorifiquem a Deus que está nos céus. Amém, meus irmãos? Soli Deo Glória. Tá bom? É isso que significa, em essência, e Soli Deo Glória. Somente Deus é digno de ser honrado e adorado. E a glória de Deus é o centro de todas as coisas, é o centro da existência de todas as coisas, é o propósito único, último, final e principal de todas as coisas. E como nós vimos, a Escritura revela isso. Do começo ao fim, o estudo da Bíblia revela um Deus que busca a sua própria glória, que tem como fim principal manifestar a sua própria glória e revelar a sua própria glória, desde a criação até a consumação de todas as coisas. Toda a Bíblia revela a busca principal pela glória de Deus e somente a glória de Deus. Então, os 5 solas acabam nessa bandeira tão perfeita e acabam de forma tão harmônica, como dissemos. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, a glória somente a Deus. Se somente a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática, se somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, se a salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus, e se a única causa de justificação do pecador é somente a fé, então a conclusão lógica é que a glória pertence somente a Deus. Somente a Deus a glória, Soli Deo Glória. Tá bom, meus irmãos? Eu gostaria de concluir sugerindo algumas aplicações para a nossa vida. E, na verdade, essas aplicações nós já, de algum modo, tratamos na exposição do conteúdo. Em primeiro lugar, o propósito e o sentido de nossa existência é viver para a glória de Deus. Nós devemos reconhecer isso, irmãos. Nós devemos viver com base nisso. O único propósito e sentido pelo qual existimos é a glória de Deus. Foi para isso que o Senhor nos fez. E só encontramos esse propósito, esse sentido, só encontramos essa motivação para viver, essa que é a real motivação e sentido da nossa vida, quando buscamos a glória de Deus e quando entendemos que fomos feitos por Deus para viver para a glória de Deus. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que têm buscado esse sentido e esse propósito em qualquer outras coisas que não a glória de Deus? Pessoas que têm buscado sentido nos bens materiais, no sucesso financeiro, na própria realização familiar. Pessoas que acham que encontrarão propósito definitivo se tiverem um filho, se vierem a casar ou a constituir família, ou se tiverem maior riqueza ou maior conforto. A verdade é que essas pessoas vivem perdidas, buscando de galho em galho, de uma coisa a outra, algo que possa lhes satisfazer, mas que são coisas momentâneas e passageiras, que não satisfazem, que não preenchem e que não dão verdadeiro sentido à sua existência. E nós estamos cansados de ver pessoas frustradas por isso,
que vivem sem propósito, que vivem perdidas, buscando uma coisa e outra, sempre insatisfeitas, sempre buscando algo mais. Mas esse ensino nos traz a convicção de que a nossa vida, o sentido da nossa existência, o propósito pelo qual fomos feitos e pelo qual estamos aqui, é viver para Deus. É cumprir o nosso chamado vivendo para o Senhor. Porque foi Ele que nos fez. E o nosso coração só encontra realização e sentido quando vivemos nele, para Ele, para a glória dele. Uma segunda aplicação é, na verdade, um alerta, e dissemos isso tantas vezes, que a nossa vida deve revelar a glória de Deus. Meus irmãos, isso nunca é demais repetir, e precisamos repetir isso. Nosso viver prático deve evidenciar a glória de Deus. A nossa vida prática, o nosso proceder, o nosso viver na sociedade, a nossa atitude nas redes sociais, a nossa postura no nosso ambiente de trabalho, a nossa vida na nossa universidade, nas nossas escolas, os nossos relacionamentos familiares, marido com mulher, pais com os filhos, esposa com marido também. Todos esses relacionamentos, todas essas atividades que venhamos a fazer, irmãos, se somos de fato filhos de Deus, nós somos chamados a fazer tudo para a glória de Deus, de tal modo que por meio do nosso proceder, por meio da nossa vida, essa glória de Deus seja evidenciada. O caráter de Deus seja evidenciado por meio do nosso proceder. A paciência, a benignidade, o amor, a mansidão, a misericórdia, tudo isso somos chamados a transmitir e a revelar nos nossos comportamentos. Com o propósito de quê? De que as outras pessoas vejam esse proceder e glorifiquem a Deus que está nos céus. Isso nos traz a reflexão, irmãos, como temos vivido. Qual é a posição que essa busca tem em nossa vida? Por que temos feito o que fazemos? Qual o motivo que tem nos levado ao trabalho ou a atividades sociais? Qual o motivo disso tudo? Será que é a sua própria glória ou a glória de Deus? Como tem sido o seu comportamento frente aos incrédulos? Nas redes sociais, nas conversas, em grupos? Será que tudo isso, sua conversa, o seu comportamento, as fotos que você posta nas redes sociais, o seu proceder, será que revelam a glória de Deus? Se não, meu irmão, minha irmã, se arrependa hoje diante do Senhor e busque uma nova vida, uma nova maneira de viver, novos relacionamentos, novas formas de proceder diante dos outros. Tudo isso visando a glória de Deus. E grave isso em sua mente. Quando você estiver falando alguma coisa, vendo alguma coisa, fazendo ou se relacionando, traga à mente, será que eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Será que Deus está sendo glorificado por meio desse meu proceder? E certamente os motivará, irmãos, a buscar uma vida para a glória de Deus. Uma terceira implicação, irmãos, que nós já falamos, é que o serviço cristão deve revelar a glória de Deus. E aqui nós somos chamados à humildade, né? A ver o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, tornando-se servo. Nós vimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na noite em que foi traído, lavando os pés dos discípulos, como um sinal de humildade e serviço. Nós vemos o Cristo dizendo que veio para glorificar o Pai, que a sua bebida e comida consiste em fazer a vontade do Pai, que o que motivava o seu ministério era a glória do Pai. E o problema é que muitas vezes nós estamos no serviço cristão buscando a nossa própria glória. Por vezes nós queremos elogios, nós não nos satisfazemos enquanto nós não somos reconhecidos, nós não estamos felizes se não pudermos fazer alguma coisa que as outras pessoas vejam, nós não estamos satisfeitos se não formos aplaudidos. Por vezes o nosso serviço cristão tem sido um serviço a nós mesmos, ao nosso próprio ego, à nossa própria boa fama e à nossa própria exaltação.
E ver o solo deu glória nos faz chamar a atenção para o fato de que o serviço cristão deve ser feito para a glória de Deus. A nossa obra de caridade, o nosso empenho, aquilo que viemos a nos desgastar, aquilo que fazemos, o ensino, a pregação, tudo, irmãos, tudo deve ser para a glória de Deus, para fazer conhecido, para revelar o seu caráter, a sua glória e o seu poder, a beleza do seu ser. Portanto, devemos nos humilhar, deixar de querer reconhecimento, vaidade ou vanglória, e buscar nos humilhar para fazer a vontade de Deus. Exemplo do que diz João Batista, que ele cresça e que eu diminua. E por fim, irmãos, gostaria de aplicar essa verdade ao nosso sofrimento. Devemos sofrer com os olhos na glória de Deus, porque nós temos vivido dias difíceis, irmãos, cenários tão caóticos na sociedade, cenários tão caóticos na nossa própria vida, na nossa família, ondas de sofrimento que parecem se acumular. E como vivermos tudo isso? Eu penso que se nós focarmos, se nós pusermos os nossos olhos na glória de Deus, nós poderemos sofrer para a glória de Deus. Nós poderemos reconhecer que Deus pode ser glorificado por meio do nosso sofrimento. Que o nosso sofrimento não ocorre sem nenhum sentido, que as nossas dores, que as nossas lutas permanecem sob o controle de Deus, sob a autoridade de Deus, que nada escapou dos seus propósitos e que Ele tem, na verdade, um propósito por meio de tudo isso para o seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Se no meio do sofrimento, irmãos, nós reconhecemos que a glória de Deus é o centro de todas as coisas, que tudo existe por causa da glória de Deus, que tudo é para a glória de Deus, então nós poderemos sofrer, irmãos, e suportar o sofrimento. E ao contrário, se perdermos essa perspectiva, nós estaremos presos ao nosso sofrimento. Nós perderemos as esperanças. Nós não veremos o favor de Deus em meio a tudo isso, nós não veremos o propósito de Deus em meio à nossa dor, nós esqueceremos essa verdade bíblica de que todas as coisas cooperam para a glória de Deus. Se esquecermos da glória de Deus, nós seremos tragados pelo sofrimento, nós iremos naufragar. Mas, pelo contrário, se no meio da nossa dor, se no meio de todo o caos que estivermos vivendo, reconhecemos que a glória de Deus é o centro de todas as coisas e que tudo isso Deus pode se utilizar para que a gente sofra para a glória dele, por meio do nosso sofrimento, da nossa dor, quiçá por meio da nossa morte. Deus pode ser glorificado, irmãos. Deus será glorificado, então isso nos dará força para permanecer, mesmo quando tudo parece dar errado. Tá bom, meus irmãos? Eu gostaria de concluir aqui essa lição, renovando a esperança de que a sua vida tenha sido abençoada por meio desse conteúdo, de que a igreja continue sendo fortalecida. Tá bom, meus irmãos? Então que Deus te abençoe sua família e até uma outra oportunidade.